Há muito tempo deu para perceber que Donald Trump e os Estados Unidos não estão de brincadeira. Vieram realmente para decidir acabar com esse problema, que é problema de boa parte do planeta. A questão do envio de drogas, principalmente desses países da Venezuela, países ditadores, né, que enviam não só para os Estados Unidos, mas também para outros países aqui da América Latina, ao redor do mundo em geral, até mesmo para países da Europa. E o que a gente viu de ações concretas, já com diversos bombardeios em navios, embarcações ali naquelas regiões das águas caribenhas, ali em águas internacionais, próximas à Venezuela. E a gente viu agora também o envio do maior, o maior do mundo, o maior porta-aviões do mundo, que dá indícios de que realmente pode acontecer, inclusive, invasão por terra, ações por terra ali dentro do território venezuelano para tentar combater o crime organizado. Em especial, claro, está o objetivo de capturar Nicolás Maduro, ditador venezuelano, que inclusive os Estados Unidos têm uma oferta aí para quem der informações precisas da localização do ditador, de 50 milhões de dólares. E aqui a gente vai trazer aqui as informações a respeito dessas últimas informações, que é a chegada do maior porta-aviões do mundo que chega lá naquela região também. Maduro disse que os Estados Unidos estão inventando a guerra para fazer a operação no Caribe. O governo Trump disse que o envio do maior porta-aviões do mundo para a região é para agir contra o narcotráfico, e a Venezuela afirma que a tentativa é de desestabilização ali na região. A gente sabe, todo mundo sabe, não precisa ter aqui o jogo de narrativas. A gente tem visto ao longo dos anos que tudo que aconteceu aí dentro desse regime chavista, inclusive patrocinando campanhas políticas para que eles pudessem se manter no poder, e aí fica esse jogo de eu te ajudo aqui, depois você me ajuda de volta, e aí diversos países acabaram se envolvendo nesse grande esquema. E aí, dentro dessa mega operação também vão envolvendo outros países, é o que a gente tem visto, inclusive, aí nessas últimas semanas, a questão da inclusão da Colômbia, ali fica próximo também, e onde o presidente Petro, acabou também sendo incluído, sancionado, o governo venezuelano, o governo colombiano, que também teria participação dentro dessas guerrilhas de tráfico ali, que também comandam e enviam drogas para outros países também. E aí vamos analisar aqui a respeito desse último envio, desse avião, um dos porta-aviões dos Estados Unidos, o maior do mundo. Nicolás Maduro disse nesta sexta-feira que os Estados Unidos estão inventando uma guerra contra o país. A declaração foi feita depois que o Departamento de Guerra norte-americano determinou aí o envio do Gerald Ford, que é considerado o maior porta-aviões do mundo, para a América do Sul e o Caribe. O deslocamento se deu como parte de uma operação que, segundo o governo de Donald Trump, tem o objetivo de combater o narcotráfico na região. Super importante, necessário, e as ações vão ganhando cada vez mais forças. Segundo aqui a reportagem, esse porta-aviões tem a capacidade para transportar até 90 aeronaves. E esse navio deixou o Mediterrâneo para reforçar as ações militares no Oceano Pacífico. A operação também envolve outros navios de guerra, aviões de combate e milhões de militares para o governo venezuelano. Porém, essa ação representa uma tentativa de derrubar Maduro do poder. Mas acredito que Maduro se derrubar do poder já aconteceu a tentativa através da democracia, pelo voto popular. Só que essa democracia, essa tentativa do povo venezuelano de ter a sua liberdade, de escolher os seus representantes, não foi respeitada pelo regime chavista, pelos ditadores, pelo próprio Nicolás Maduro, que perdeu as últimas eleições, pelo menos as últimas duas é confirmado que ele teria perdido, mas mesmo assim, como está todo o sistema aparelhado com o judiciário, as forças armadas do país, tudo falando a mesma língua, falando em questão de manter o regime ditatorial, ali oferecendo barganhas, cargos, seja lá o que for, para algumas pessoas das Forças Armadas, entre outros tantos. E aí fica essa questão de segurar Nicolás Maduro ali no poder, enquanto uma meia dúzia recebe
ali alguns comandos mais importantes, enquanto a população no geral, né, sofre com a falta de emprego, sem as questões básicas de saúde, a proteção, né, que na verdade o próprio governo, segundo Donald Trump, é quem comanda o narcotráfico na região e aqui em toda a América Latina. Então realmente fica cada vez mais difícil, né, conter ali essa situação do governo venezuelano. E aí, durante uma transmissão na rede nacional de rádio e televisão, o Nicolás Maduro disse que Trump tenta, né, inventar uma guerra eterna e também rejeitou as acusações de envolvimento do país com o narcotráfico. Claro que ele não iria, né, aceitar isso tranquilamente, não iria assumir, jamais vai acabar sendo sempre recusando. E aí, né, os Estados Unidos, segundo ele, os Estados Unidos inventaram um relato extravagante, vulgar, criminoso e totalmente falso. A Venezuela é livre da produção de folhas de coca e de cocaína. Vamos alcançar 100% de liberdade de passagem dos cerca de 5% do narcotráfico que vem da Colômbia. Além de tentar se livrar, né, ele jogou a culpa para a Colômbia. A Colômbia é essa que a gente acabou de falar aqui, né, já também tem o presidente, né, Petro, lá também sendo sancionado pelos Estados Unidos exatamente por essa questão do narcotráfico, confirmado aí, né, pelo governo venezuelano. Segundo, vou até repetir aqui, abre aspas para Nicolás Maduro, disse que a Venezuela é livre da produção de folha de coca e de cocaína e que vamos alcançar 100% de liberdade de passagem dos cerca de 5% do narcotráfico que vem da Colômbia. A presença militar norte-americana no Caribe já inclui 8 navios de guerra, um submarino nuclear e aeronaves F-35, que são os caças norte-americanos. E aí, no mesmo dia desse anúncio de transferência do porta-aviões, o secretário de Guerra dos Estados Unidos, o Peter Hegseth, informou de uma operação também no Mar do Caribe, que resultou na morte de 6 pessoas descritas por ele como narcoterroristas do sexo masculino. O secretário identificou a embarcação alvo como pertencente à organização criminosa Tren Aragua. E aí faz parte daqueles ataques, né, que a gente mencionou aqui, para destruir o envio de guerra, de drogas, né, para esses países aí, tanto os Estados Unidos como outros países aqui da América também. E essa ação soma uma série de operações recentes próximo à costa da Venezuela, como a gente disse aqui, que já somam aí várias e várias mortes de narcoterroristas, narcotraficantes ali naquela região. Segundo a administração, Trump realizou 10 ataques contra esses supostos traficantes de drogas desde o início de setembro. A maioria dessas operações foram feitas no Caribe, próximo à América do Sul. Em 21 e 22 de outubro, os Estados Unidos também conduziram ataques no Oceano Pacífico. Com as 6 mortes anunciadas por Heinstein nessa última sexta-feira, o número total de pessoas mortas nos ataques norte-americanos chega a pelo menos 43. Lembrando que também tiveram vítimas sendo capturadas, aí, ou melhor, traficantes sendo capturados aí, em um dos últimos ataques que aconteceu exatamente aí também nessa região das águas caribenhas. Esse é um relato importante que a gente pode trazer aqui em consideração também, que o Brasil está dentro desses países, né, que podem sofrer também ataques relacionados a essa questão, já que nas últimas semanas, principalmente nessa última semana, a gente viu também o presidente brasileiro, Luiz Inácio Lula da Silva, defendendo a Venezuela, argumentando que a Venezuela é um país soberano e que a vontade do seu povo deveria ser respeitada. Nesse trecho, inclusive, até concordo com o presidente Lula, já que a soberania do povo, realmente a voz do povo, a vontade do povo deveria de fato ser respeitada. Mas o desrespeito começa não é pelos países estrangeiros, como ele mencionou em um discurso recentemente, começa exatamente pelo atual ditador que comanda o país, o Nicolás Maduro, ao qual já perdeu as 2 últimas eleições e se recusa a deixar o comando do país, deixar o poder aparelhado pelo judiciário do país, pelas Forças Armadas, como a gente mencionou aqui, segue no poder
sem medo de ninguém, e a população acaba mais uma vez sofrendo, infelizmente, né, sem ter a quem recorrer. Quando há uma possibilidade dessa, acredito que a população também, né, fica ali na torcida sem poder fazer muita coisa, já que o narcotraficante ainda, o ditador, na verdade, seja lá como for, ainda está lá dentro do país, dando as ordens, comandando. Então não tem como, de fato, a população ter uma manifestação clara. Todos os manifestantes, inclusive os políticos, né, que se ousam levantar a voz contra o regime ditatorial de Nicolás Maduro, acabam sendo presos ou mortos. É o que a gente tem visto. Pessoas que precisam se exilar em outros países para não ser preso, para não ser morto. Então fica realmente muito difícil que a população tenha algum respaldo para fazer qualquer ação. Então o governo dos Estados Unidos, liderado pelo presidente Donald Trump, tem feito essa questão, a tentativa de resgatar a soberania do povo venezuelano através das ações militares, através do combate sem nenhuma tentativa de regredir, mas com avanço sempre, inclusive cada vez mais reforçando a sua equipe do exército norte-americano ali naquela região, preparada para entrar na Venezuela por terra, por mar e pelos ares também. E aí é muito importante, né, que não haja interferência do governo brasileiro também, para que não acabe respingando aqui no país de alguma forma. E aí, no mais, a gente vai ficar aguardando as próximas ações, né, na torcida que o governo seja derrubado. Torcemos que seja preso, né, porque não torcemos pela morte de ninguém, mas que possa vir a ser preso para que evite também catástrofes e derramamento de sangue dentro da Venezuela. No mais, peço aí que você deixe a sua curtida, o seu comentário aqui no vídeo, se inscreva também aqui no canal Ricardo Sete. Peço que você continue nos apoiando, mas eu peço aí um forte abraço, deixo um forte abraço para você e a gente se vê no próximo vídeo.